Bom, vamos então chamar o professor Villa novamente. Professor, lá em 2003, 2004, algo que provocou um imenso desgaste numa relação que poderia ter sido muito melhor entre tucanos e petistas, entre o ex-presidente Fernando Henrique e o então presidente Lula, foi a história do nunca antes neste país, nunca antes na história deste país, sempre dita por Lula quando ia anunciar alguma coisa, e herança maldita, se referindo ao governo FHC, né? Agora, ele, de certa forma, reproduz o discurso, mas com alguns decibéis, bons decibéis a mais, não é? Até quando esse discurso vai servir, sem entrar no mérito se é correto ou não, embora isso seja muito importante, né? Mas até quando haverá esse período de tolerância para que o presidente Lula atribua as coisas ao passado e comece a apresentar as diferenças em relação ao que passou? Olha, Colombo, primeiro vamos louvar que o presidente reconheceu, ao menos publicamente, numa reunião partidária, que ele recebeu uma herança benigna em 2003 comparado à maligna em 2023. É algo que nós sempre repetimos, tanta gente falou e nós falamos aqui também, né, que a afirmação de 2003 era inverídica, basta ver as contas públicas, a queda da inflação. Não vamos nos esquecer que quando começa ali na campanha eleitoral de 1994, quando ele é derrotado no primeiro turno por Fernando Henrique Cardoso, a inflação anual foi aproximadamente 2.200% ao ano. Os mais novos devem se assustar, falar, pô, tá doido? Não, 2.200% ao ano, aproximadamente. 4 anos depois, a inflação era de um dígito, era cerca aproximadamente de 9%. Então, e a partir dali ela foi caindo. Claro que a taxa de desenvolvimento econômico foi muito baixa nos 8 anos do governo Fernando Henrique, mas ele passou por 2 graves crises internacionais. E a situação brasileira econômica interna era bastante difícil. Esse reordenamento foi entregue ao Lula no dia 1º de janeiro de 2003. E ele não reconheceu, ele quis justamente desqualificar o passado recente. E os sucessos do governo Lula I, que preparou depois a figura do Lula II, deve-se a todas as reformas feitas nos 8 anos, na verdade 10, para ser preciso, que inclui os 2 anos do governo Itamar Franco, onde foi adotado o Plano Real. Agora, ele encontrou realmente uma situação econômica extremamente complicada, uma tensão social que não tinha em 2003 e uma situação internacional de conflito. Basta ver a guerra da Rússia contra a Ucrânia, algo que em 2003 havia um cenário internacional relativamente tranquilo e foi o momento do boom das commodities, né? Então é uma situação diferente. Agora, falar para o público interno, como ele falou ontem, elogiando inclusive pessoas questionáveis, né? Até no campo jurídico, o ex-ministro José Dirceu, isso faz parte do script. Agora, a grande questão que ele tem de falar, o presidente Lula, para a sociedade brasileira, ele tem de começar a mostrar as realizações. Ele disse, e foi comentário nosso ontem aqui, né, que a cada dia vai inaugurar uma obra dessas obras inacabadas ou próximas de terminar, vai incentivar as inúmeras, são centenas de obras inacabadas do Brasil. Então isso é muito bom. Fazer as viagens ao exterior, já fez 2, a Argentina e os Estados Unidos, tem de ir à China, que é o nosso maior parceiro comercial há mais de uma década, e Europa. Mas é necessário trazer resultados econômicos dessa viagem. A viagem aos Estados Unidos e o oferecimento de 50 milhões de dólares lá para o Fundo Amazônia é brincadeira, isso é piada, né? Não dá para levar a sério. Agora, é necessário realizações por parte do governo. Algumas delas são possíveis de serem feitas a curto prazo. Então, essa é a grande tarefa. Falar menos e trabalhar mais. Claro que tem a questão Jair Bolsonaro. Volta ou não volta ao Brasil? Ele queria virar italiano. Imaginou o Bolsonaro italiano? Deve ser engraçado. Depois, aí diz, não sabe quando volta. Ele deve voltar com uma ambulância, vai ser operado, vamos colocar aquelas fotos tenebrosas dele sendo operado. Isso nós todos já sabemos. Mas o ex-presidente vai ter problemas com a justiça e também com a justiça eleitoral, além do STF. Então, essa é uma situação política. Agora, não deve a economia e a administração pública se pautar por a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem de mostrar que faz diferente e que faz melhor e que faz de forma democrática. Acho que esses são os grandes desafios ao presidente Lula.